Boa noite. Hoje, dia 5 de junho de 2026. Nós continuamos com o nosso curso de tarô, que eu sempre faço questão de dizer que não é um curso de tarô. Os temas apontam para os textos. E hoje nós falamos da sacerdotisa. Muito bem, só um momento. Bom, muito bem. Antes de qualquer coisa, deixa eu já fazer um comentário logo de saída. Aqui. Pronto. Olha, é o seguinte. Tudo bem, ainda que eu diga que não é um curso de tarô, nós estamos usando as cartas, os arcanos, como temas, os arquétipos como temas. E, ao bem ou mal, nós seguimos a mesma ordem, né, do curso do tarô e tudo mais. E o que quer dizer isso? Que eu tenho que lembrar vocês que as primeiras cartas são mais abstratas, são mais difíceis de entender. Quanto mais a gente vai caminhando, mais elas vão se trazendo para o mundo humano. Mas as primeiras são abstratas mesmo. Então, a primeira de todos, a primeira de todas era o mago, simboliza o poder criador. E o poder criador é Deus, né? Somente Deus. Porém, o homem, imagem e semelhança, quer espelhar esse poder, então ele cria. Mas ele cria no tempo. Deus não cria no tempo, Deus cria e sustenta. É uma coisa só, eterna. Mas isso foi a semana passada. Vamos agora, então, para o próximo símbolo, o próximo arcano. Bom, muito bem. Então, vamos primeiro lembrar o que é que a sacerdotisa, a papisa, eu acho esse nome papisa estranho, por isso que eu botei sacerdotisa, porque na verdade não existe papisa, né? Só existe papa. Então vamos lá. A papisa simboliza a natureza, a criação, ainda como princípio receptivo. Então, o primeiro princípio era o Criador, o segundo é a criação, um espelho. Nela, o ser é acolhido, velado e silenciosamente refletido. Ela ainda não é a origem do ser manifesto no tempo, mas é o espelho, é a matriz que a geração buscará como fonte. Então, ela é mãe, mas é mãe universal, não é uma mãe que abre o portal do tempo como a próxima carta que é a Imperatriz. Ela ainda é bastante abstrata, mas é a criação, é a natureza, é o espelho de Deus. Prossigo. Ela não produz nem determina no mundo das formas. Em um nível mais abstrato, ela recebe, guarda, reflete e, como sabedoria, torna possível que tudo se manifeste sem distorção. Então, ela é também a sabedoria. A sabedoria não é um movimento da mente humana do ego. A sabedoria é espelhar Deus. Ao não se apropriar de nada, não obscurece aquilo que nela aparece. Assim como a criação não acrescenta ao absoluto, mas o representa de modo velado como um espelho que não possui a luz, mas a torna visível. Então, ela é um espelho, né, do poder criador. Bom,
Isso aqui é só para a gente ter uma ideia e relembrar mais ou menos o que a gente estudou naquele curso. Agora, o que interessa mesmo são os nossos autores que vão falar sobre a criação, a natureza e a sabedoria. Então, vamos começar com Gregório de Nissa, Homilias sobre o Cântico dos Cânticos. A natureza da alma foi criada à imagem da beleza divina. E por isso ela possui em si mesma a capacidade de refletir essa beleza. Assim como um espelho recebe a imagem daquilo que está diante dele. Então, a natureza da alma foi criada à imagem da beleza divina. Então, Gregório de Nissa está colocando a própria alma como a sacerdotisa, como a papisa. Ela foi criada em sua origem, antes de se desviar, né? Ela foi criada imagem da beleza divina. E por isso mesmo, ela foi criada assim, ela tem a capacidade de refletir essa beleza, como um espelho. Mas o espelho não pode mostrar claramente a imagem do sol se estiver coberto de poeira ou manchado por impurezas. Então, a sacerdotisa, a papisa, o símbolo é sempre limpa, pura, imaculada, a mãe imaculada. Mas ele falou da alma, e a alma, sim, ela pode ser manchada por distrações, por multiplicidade, por se afastar de Deus, por apego. Então, o espelho não pode mostrar claramente a imagem do sol se estiver coberto de poeira ou manchado por impurezas. Do mesmo modo, a alma não pode refletir a beleza divina enquanto permanece obscurecida pelas paixões e pelos apegos às coisas sensíveis. É o que eu expliquei. Enquanto ela permanece voltada para o mundo fenomênico. Quando a mente se volta para as coisas inferiores e se dispersa na multiplicidade das preocupações, ela se torna semelhante a um espelho que foi abandonado à poeira do caminho. Ela se torna um espelho sujo. A luz continua a brilhar, mas já não encontra uma superfície capaz de refletir seu brilho. Por isso, a vida espiritual consiste numa purificação progressiva do espelho da alma. É preciso limpar o espelho. À medida em que o homem se liberta das paixões e aprende a ordenar seus desejos, veja, se liberta das paixões. Não é que não passe por elas, mas ele não precisa ser escravo. À medida que o homem se liberta das paixões e aprende justamente a ordenar seus desejos, a superfície desse espelho torna-se cada vez mais clara. Então a beleza divina começa a manifestar-se nele de maneira cada vez mais luminosa. Aos poucos o espelho vai voltando a ser o que ele era. A alma percebe então que não possui em si mesma essa beleza como algo próprio, mas que a recebe continuamente da fonte da luz. A alma percebe, então, que ela é espelho, ela não possui em si mesmo essa beleza divina como algo dela mesma, como ela se iludia e achava que tinha, mas ela recebe continuamente da fonte. Assim como o espelho não produz a imagem que nele aparece, mas apenas a recebe daquilo que está diante dele, assim também a alma recebe a beleza divina quando se volta para Deus, com
pureza de coração. Então, ele recebe a beleza divina e reflete como espelho. Limpar o espelho é ter um coração puro. Então, limpar o espelho é ter o coração puro. Quanto mais a alma se aproxima da fonte da luz, mais intensamente essa beleza se manifesta nela. E assim acontece algo admirável. A alma torna-se aquilo que ela contempla. Um grande mistério. Ela é espelho, ela reflete a luz, mas então acontece algo admirável, algo extremamente misterioso. A alma se torna aquilo que ela contempla. Pois, ao refletir a beleza divina, ela participa dessa beleza e é transformada por ela. Então, o mistério da vida. Nós participamos da beleza, do amor de Deus, somos transformados por Ele. Participando, nos tornamos unidos, uma unidade. Muito bem. O próximo texto. Simeão, o novo teólogo. Catequeses sobre a luz e a natureza interior da alma. Então, aquela ideia da sacerdotisa, a criação, a natureza, a sabedoria, o espelho, é a própria alma em sua verdadeira natureza, como um espelho polido, do qual se tirou as manchas e o pó. É da alma que nós estamos falando. Então vamos lá. A alma foi feita para a luz e é capaz de recebê-la não como algo estranho, mas como aquilo que corresponde à sua própria natureza. Pois Deus não criou o homem para permanecer na obscuridade, mas para participar daquilo que ele é, segundo a medida que lhe foi dada. Então veja bem, mais uma vez, mais um autor fala em participar. Reflete como espelho, mas por um mistério admirável, ele começa a participar e ser transformado. Por isso a alma não encontra repouso em nada que seja exterior, nem se satisfaz com aquilo que pertence apenas ao mundo sensível. Sua verdadeira condição é estar aberta à luz que não passa e que não depende das coisas visíveis. Essa luz não se acrescenta à alma como algo que lhe seja estranho, mas manifesta aquilo que nela já está disposto a recebê-la. Ela foi feita, criada como natureza, como criação, como espelho, para receber essa luz. Então ela não é estranha. Ela só é estranha quando a alma está distraída nas coisas do mundo. Assim como o olho foi feito para a luz, e não precisa aprender a ver, mas apenas estar livre de impedimentos, assim a alma não precisa tornar-se capaz de Deus, pois já foi criada com essa capacidade. Ela já é. Ela esqueceu, mas ela já é. Então, assim como o olho foi feito para a luz, não precisa aprender a ver. Imagem linda essa. O olho foi feito para a luz, não precisa aprender a ver. É da natureza dele. Mas apenas estar livre de impedimentos. Bom, somos nós que acrescentamos impedimentos. Coloca uma venda nos olhos e não consegue ver. E da mesma forma, a alma não precisa tornar-se capaz de Deus, ela já é. Ela foi criada com essa capacidade, tão natural como o olho foi feito para a luz. O que nela, na alma, é mais profundo, não é
constituído por imagens, nem por pensamentos, nem por movimentos variados, mas por uma simplicidade que não pode ser dividida. Então, pensamentos, imagens, paixões, tudo coisa, apego às coisas do mundo fenomênico. Não, retornar a uma simplicidade que não pode ser dividida. Como eu já falei muitas vezes para vocês, toda vez que nesses textos antigos fala em simplicidade, eles não querem dizer uma coisa simples, pobre. Eles querem dizer simplicidade, eles querem dizer unidade, que não se divide. Simples porque é inteiro. Sempre nesses textos antigos que aparece assim, simplicidade, retornar ao simples, significa retornar à unidade. Então, vamos voltar lá. Então, o que nela na alma é mais profundo não é constituído por imagens, nem por pensamentos, nem por movimentos variados. O Goldsmith chama de conceitos, o Tolle chama de identificações, mas por uma simplicidade que não pode ser dividida. A unidade com o divino. Nessa simplicidade, a alma não é múltipla, mas una. Não é dispersa no mundo, no exterior, mas recolhida. Não é pesada, não carrega o fardo do mundo nas costas, mas é leve e aberta. E é por isso que ela pode receber a luz sem esforço. Pois o que é simples não oferece resistência ao que é simples. Se a unidade não é dois, se a unidade receber a unidade, é receber a si mesmo, não há divisão, não há dificuldade. Então, é por isso que ela pode receber a luz sem esforço, pois o que é simples não oferece resistência ao que é simples. Não oferece resistência, é unidade. Então, eu costumava falar uma coisa assim com muita ironia. Eu dizia assim: para que simples se a vida pode ser tão complicada? Óbvio que eu estava fazendo uma ironia, né? Para que simples se a vida pode ser tão complicada? É uma ironia engraçadinha, mas é profunda. O ser humano escolhe e ama o complicado. Ele foge do simples. Tem medo do simples. O simples é Deus, é a unidade. Então vamos adiante. Pois é, isso a gente pode falar para o mundo hoje, né? Para que simples se a vida pode ser tão complicada? Vamos lá. Quando a alma permanece nesse estado da simplicidade, da unidade, quando a alma permanece nesse estado, ela não busca fora, no exterior, no fenômeno, ela não busca fora aquilo que já lhe corresponde interiormente. Ela é. Ela não tenta possuir a luz, nem compreendê-la por meio de raciocínios da mente humana, mas permanece disponível a ela. E nessa disponibilidade, a luz se manifesta como presença. Não como algo que vem e vai no tempo, mas como aquilo que sempre pode ser percebido quando nada se interpõe. Quando a gente não interpõe um monte de tralha do mundo material. Quando a gente busca a pureza de coração. A pureza de coração é a simplicidade. A alma, então, não precisa agir para tornar-se luminosa, ela já é. A alma, então, não precisa agir
para tornar-se luminosa, pois sua luminosidade não é fruto de uma ação, mas de sua própria constituição. Então veja bem, a alma não precisa agir para tornar-se luminosa, não precisa de ação no tempo. Sua luminosidade não é fruto de uma ação no tempo, mas da sua própria constituição, é o que ela é. Então, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, que nós também já falamos em outros cursos muitas vezes. Eu não preciso me tornar espiritual. Eu já sou. Eu preciso despertar, eu preciso sentir, eu preciso purificar o coração, mas eu não preciso me tornar espiritual, porque o Giancarlo, o ego, não vai se tornar espiritual, não é da natureza do ego ser espiritual, não é uma coisa que ele vira espiritual no tempo, é uma coisa que eu verdadeiro, já sou. É uma coisa que o Cristo fala, salvo você já é. Você não compreende porque você esqueceu. Mas então chegue pela fé, porque você já é, não tem como não ser. Tá? Então, essa é a natureza da sacerdotisa. Esse já ser, espelho de Deus. E como disse o primeiro, que foi Gregório de Nissa, acontece uma coisa admirável. Quando o espelho está limpo e o coração está puro, então eu sou transformado pela luz que eu estou refletindo e eu me torno essa luz. Isso é um mistério divino. Mas esse impulso da verdadeira natureza de refletir a luz, essa é o símbolo que nós estamos focalizando hoje. Vamos prosseguir mais um pouco. A alma, então, não precisa agir para se tornar luminosa. Ela é. Sua luminosidade não é fruto de uma ação no tempo, ela é, mas da sua própria constituição, ela é. Quanto mais ela permanece nessa simplicidade, nessa unidade, nesse coração puro, mais se torna evidente que sua natureza não é obscura, não é o que ela nunca foi obscura, ela vive a obscuridade. Por falsas identificações, por desvio da consciência, né? Identificação com o mundo material, etc. Mas a sua natureza não é obscura, mas transparente. Pois aquilo que é feito para a luz não pode ser, em si mesmo, contrário à luz. Então, como ele diz, o olho foi feito para ver, o olho foi feito para a luz. Não tem como ele ser contrário à luz. Então, aquilo que foi feito para a luz não pode ser em si mesmo, iludido pode, contrário à luz. Assim, a alma não é o lugar da separação, que é tudo que nós vivemos no mundo material. Assim, a alma não é o lugar da separação, mas da participação, da unidade, da simplicidade. Não da resistência, mas da abertura. E quando permanece fiel a essa simplicidade, ela manifesta sem esforço aquilo que ela é desde o princípio, um lugar onde a luz pode aparecer. Não porque a produza. O ego acha que um dia vai ser espiritual. Não porque a produza, mas porque nela nada a impede. Quer dizer, nela o que impedia parou de impedir. A identificação com o exterior, o apego, as ilusões, parou de impedir. Então a luz pode aparecer naquilo que lhe é próprio. A luz pode aparecer para o olho que foi feito para ver. Absolutamente natural. Né?
porque nada impede, deixou de impedir. Falsas identificações, ilusões, esquecimento, desvio da atenção, pecado original. Pronto. Então, esse é o segundo texto. E agora nós vamos para mais um, da Marguerite Porret, que nós já estudamos estudamos só na apresentação, nós estamos chegando no dia só dela, tá? A Marguerite Porret foi aquela que foi queimada mesmo. E ela falou, pode queimar. Eu já entendi o que significa Deus, o que significa a morte, eu prefiro defender a verdade. Então, o texto dela se chama A Alma como Espelho de Deus, perfeito para o tema que nós queremos. A alma como espelho de Deus. A razão, os textos dela são um diálogo entre razão, alma e amor. Nessa época, eles ainda não têm o nome ego. Então, razão, mente humana, seria mais o ego. A alma seria muito mais a alma mesmo, que quer amar, quer entender. É a consciência que quer se voltar para Deus. Então, vamos lá. A razão fala. Alma, desejo compreender o caminho pelo qual afirmas ter encontrado a liberdade. Então, eu estou certo, porque só a consciência poderia encontrar a liberdade. Ele chama de alma. E a razão quer compreender. Mentalmente, ele não quer a liberdade. Ele quer entender. Ele quer um conceito. Então, alma, desejo compreender o caminho pelo qual afirmas ter encontrado a liberdade. Já parece duvidar desde o início, né? Pelo qual você afirma que encontrou a liberdade. Eu quero entender isso. Ouço dizer que te tornaste espelho de Deus. Então, o sentido de alma é consciência mesmo. Ouço dizer que tu te tornaste espelho de Deus e que já não te preocupas com as obras pelas quais os homens costumam buscar a perfeição. Olha que interessante, a alma, né, se tornou espelho de Deus, ela já não se preocupa mais com as obras que os homens querem buscar a perfeição. É aquilo que eu falei, o ego, ele quer ser espiritual, mas é um artifício. Na verdade, ele só quer ser superior. Não é da natureza dele ser espiritual. É da natureza dele ser dividido. É exatamente ele a divisão. Então, a razão está falando. Já não te preocupas com as obras pelas quais os homens costumam buscar a perfeição. Dize-me, então, como é possível que a alma abandone as coisas que sempre foram consideradas necessárias à vida espiritual? É que está falando, olha, todo mundo trilha um caminho espiritual, faz orações, faz obras de caridade, estuda. Como é que você pode dizer que isso não é necessário? Bom, tudo isso é uma pedagogia para a gente chegar até o portão de Deus. Mas no portão de Deus a gente tem que entrar sozinho, despojado, sem carregar bagagens. Por isso que a porta é estreita. A gente não pode levar fardos, conceitos, ideias, imagens. Essa é outra razão para a porta ser estreita. Mas vamos ver o que a alma responde. Razão. Enquanto eu vivia segundo teu conselho, eu me esforçava muito para alcançar Deus. Então veja como a razão se propõe a sentar no trono e ser conselheira e querer governar a vida. Governar a alma, a própria consciência. Razão. Enquanto eu vivia segundo o teu conselho, eu me esforçava muito para alcançar Deus.
Eu buscava adquirir virtudes, procurava purificar meus pensamentos e desejava compreender mentalmente os mistérios divinos. Eu acreditava que quanto mais trabalhasse, mais próxima estaria de Deus. Mas nesse esforço contínuo, ainda permanecia algo de mim mesma. Ela é muito perspicaz. Ela está vendo que tudo bem, é uma didática, não é totalmente inútil, mas nesse esforço todo permanecia algo de mim mesma. Ela percebe algo de mim mesma. Ela percebe que ainda é o ego que é o centro. Eu desejava tornar-me boa. Perguntamos, que nem o Ramana Maharishi, quem desejava tornar-se boa? O ego? Eu desejava tornar-me boa, desejava reconhecer-me como virtuosa, desejava possuir aquilo que chamava de sabedoria. É o ego falando. Não, é a alma contando que estava iludida pelo ego. Assim, eu trabalhava muito, era bem intencionada, mas ainda não havia encontrado a verdadeira liberdade. Não era totalmente inútil, leva até o portão, né? Se a gente está na ignorância, pelo menos a gente se esforça para caminhar um pouco, mas não dá a solução final. A solução final é morrer um homem velho e nascer um homem novo. Não tem argumento. Então, a razão diz que quer entender por que ela abandonou, ela encontrou a liberdade e sem se preocupar com as obras. E a alma responde: olha, quando eu fazia isso, eu percebia que ainda permanecia algo de mim mesma. Ela percebia a presença do ego como centro. E aí, então, diante da razão e diante da resposta da alma, da consciência, o amor, que é a consciência suprema, responde: razão, compreende isto. Enquanto a alma deseja possuir algo como próprio, seja virtude, conhecimento, perfeição, ela ainda não saiu de si mesma. E enquanto permanece dentro de si mesma, ela não pode tornar-se espelho de Deus. O ego não é espelho de Deus, uma linguagem moderna. Razão pergunta. Poxa, o amor já deu explicação, né? Enquanto a alma desejar possuir, é meu, algo como virtude, conhecimento, perfeição, olha como eu sou espiritual, é minha virtude, é meu conhecimento, minha perfeição, ela não saiu de si mesma. Enquanto permanece dentro de si mesma, ela não pode tornar-se espelho de Deus, que é o que nós estamos estudando. A razão pergunta, não satisfeita, a razão pergunta, mas se a alma abandona as virtudes, os esforços pelos quais os homens procuram Deus, como poderá aproximar-se dele? É o ego querendo dominar tudo, mas a pergunta é boa. Se a alma abandona as virtudes, os esforços pelos quais os homens procuram Deus, como poderá aproximar-se dele? A pergunta é muito boa, mas é uma pergunta bem racional. Amor responde, não é a alma. Quem vai responder é o próprio amor. Amor responde, a alma não abandona as virtudes, no sentido de desprezá-las, mas deixa de
possuí-las como algo próprio. Então, as virtudes, o caminho espiritual, nós estudando aqui, tudo é pedagogia, tudo é instrução, mas o problema é possuir. É meu, eu sou espiritual, portanto, eu sou superior. Esse é o problema. Então, enquanto alguém acredita possuir virtudes, esse alguém permanece ligado a si mesmo. Por quê? Acrescento eu. Quem tem virtude não fica se gabando disso. Quem tem virtudes, em resumo, quem tem virtudes? Quem ama não precisa ficar dizendo eu amo. Ele simplesmente ama. Nem se dá conta, porque não é o ego que ama, é o ser. Então, nem sequer é uma coisa que você perceba para dizer que você faz. Eu amo. É uma coisa que você é, não é uma coisa que você faz. Eu amo. Eu quem? Eu. Esse é o ponto. Se eu amo, então pô, o amor é meu, porque eu amo. Então, vamos continuar. Como o ego é aquilo que eu falo, quando ele não entra pela porta da frente, ele entra pela porta dos fundos. E fica se achando espiritual superior. Superior a quem? Aos outros? Ao próximo que ela deveria amar? Né? Mas não ama, quer comparar, quer ser superior. Então, vamos repetir. O amor responde. A alma não abandona as virtudes no sentido de desprezá-las, não está negando, apenas deixa de possuí-las como algo próprio. Ela simplesmente vive, ela não diz é meu, eu sou superior. Enquanto alguém acredita possuir virtudes, ele permanece ligado a si mesmo, permanece ligado ao ego. Mas quando a alma aprende a não reivindicar nada como seu, então ela entra numa liberdade que ultrapassa todas as obras. Ela se libertou das correntes do ego, ela não precisa mais ser o centro do mundo e ela não precisa carregar o mundo nas costas e se fazer de superior, de espiritual. Ela não precisa disso. Ela simplesmente ama, ela simplesmente vive, então ela é livre, livre no amor. Dito isso pelo amor, que vai desmontando a coisa do ego, a alma continua. A alma diz: foi isso que aconteceu comigo. Simples assim. Foi isso que aconteceu comigo. Chegou um momento em que eu compreendi que não poderia alcançar Deus por minhas próprias forças. Não sou eu, humano, que eu vou alcançar Deus. Percebi que todas as minhas tentativas ainda estavam marcadas por um desejo secreto de possuir algo para mim mesma. Um desejo de ser espiritual. Então, abandonei essa busca. Então, em função do ensinamento do amor, a alma está falando da experiência dela. Então, abandonei essa busca. Não porque tivesse perdido o amor por Deus, muito pelo contrário, mas porque compreendi que Deus não pode ser possuído. Portanto, amar a Deus não é possuí-lo como se fosse uma coisa, como a gente faz no mundo humano. Não porque tivesse perdido o amor por Deus, mas porque compreendi que Deus não pode ser possuído. Nesse momento, algo mudou em mim. Meu coração tornou-se simples. Já não procurava medir meu progresso, nem comparar minhas obras com as dos outros.
Eu apenas permanecia diante de Deus, como um espelho puro, que a gente está falando desde o começo. Então, já não procurava medir meu progresso, nem comparar minhas obras com as dos outros. Eu apenas permanecia diante de Deus. Razão pergunta novamente. E é nesse estado que afirmas ter te tornado espelho de Deus? Ao jeito da razão falar, ela duvida o tempo todo. É nesse estado que afirmas ter te tornado espelho de Deus? A alma responde: sim, pois considera o que é um espelho. Um espelho não guarda para si a imagem que nele aparece. Não guarda para si. Ele não a produz, nem a retém. A imagem vem e vai. O espelho permanece apenas claro e voltado para a luz. Jesus disse que o Espírito de Deus sopra onde quer. A imagem vem e vai, o espelho permanece apenas claro e voltado para a luz. Disponível, receptivo, contemplativo. Assim também, a alma dizendo, né? Assim também a alma chegou à liberdade. Já não deseja possuir nada. Ela não se apropria do amor que sente, ela somente ama, ela não diz é meu. Ela não se apropria do amor que sente, nem da sabedoria que recebe, nem das obras que Deus realiza nela, e não o contrário. Tudo isso pertence a Deus. Amor acrescenta. Em cima, a alma falando de si mesma, né? De desapego, de refletir como coração puro, agora o amor acrescenta. Quando Deus encontra uma alma assim, livre de si mesma, essa é a liberdade. Quando Deus encontra uma alma assim, livre de si mesma, ele se reflete nela como a luz se reflete num espelho puro. Então acontece algo admirável, a mesma frase do Gregório de Nissa. Então acontece algo admirável. Deus contempla sua própria bondade nessa alma. Só que aqui a formulação eu acho mais clara. Então acontece algo admirável, algo maravilhoso, algo extremamente misterioso. Deus contempla sua própria bondade nessa alma. Razão, que não está entendendo nada, diz: isso me parece algo muito elevado e difícil de compreender. Porque a mente quer compreender Deus e ela não pode alcançar Deus, porque Deus não é objeto, não é uma coisa para ser compreendida. Então, com muito acerto, a razão diz: isso me parece algo muito elevado e difícil de compreender. Quem compreende é o coração, não é a mente. A razão. Isso me parece algo muito elevado e difícil de compreender, pois a maioria dos homens acredita que deve trabalhar constantemente para agradar a Deus. A alma responde: no início, eu também acreditava nisso. A resposta da alma aqui é brilhante. A alma responde: no início, eu também acreditava nisso. No que é que ela acredita? A maioria dos homens acredita que deve trabalhar constantemente para agradar a Deus. Orar, jejuar, fazer a caridade, na missa, etc.
E a alma responde: no início, eu também acreditava nisso. E esse trabalho é necessário enquanto a alma ainda vive segundo si mesma. Então, enquanto ela não se libertou, isso é necessário. Oração, caridade, estudo, é necessário. Enquanto a alma vive segundo si mesma. Enquanto ela não alcançou a liberdade, ela está presa ao ego. Alcançar a liberdade é se libertar do ego? Sim, veja o que ela disse. Esse trabalho é necessário enquanto a alma vive segundo si mesma. Mas quando a alma, ela falando de si mesma, a alma, aprende a abandonar a própria vontade, entra numa simplicidade que ultrapassa todos os esforços. Nesse estado, ela já não vive voltada para si mesma, ela vive voltada para Deus. Então, ela não está dizendo que os esforços são inúteis. Enquanto você não realiza a consciência, eles são uma pedagogia, uma experiência que você tem que passar, mas eles não são, de maneira alguma, a resposta que nós procuramos para a vida. Então, nesse estado, ela já não vive voltada para si mesma, ela vive voltada para Deus. Amor conclui. Essa é a liberdade da alma simples, da alma unificada em Deus. Essa é a liberdade da alma simples, liberdade do ego, que quer sentar no trono, que quer ser o centro do mundo. Essa é a liberdade da alma simples. Ela não procura mais possuir Deus como se fosse uma coisa, como é o amor humano. Ela não procura mais possuir Deus, nem possuir a si mesma. Oh, minha vida! Ela não procura mais possuir Deus, nem possuir a si mesma. Por isso mesmo, Deus encontra nela um lugar onde pode manifestar sua vontade, bondade, sem impedimento. Deus encontra um vazio, então ele pode aparecer, que até então você encheu de coisa e ele estava obscurecido, que nem o sol por trás das nuvens. Por isso Deus encontra nela, na alma, um lugar onde pode manifestar sua bondade sem impedimento. Assim, a alma torna-se espelho da divindade, desapego, renúncia de si mesmo. Não porque tenha alcançado Deus por suas próprias obras, o ego não alcançar Deus por suas próprias obras. Isso lembra o quê? A Torre de Babel. Não porque tenha alcançado Deus por suas próprias obras, mas porque deixou de reivindicar qualquer coisa como própria. Renúncia de todas as coisas, mas renúncia principalmente de si mesmo, que quer ser dono de todas as coisas. Então, a Marguerite Porret, ela fala aqui desse processo de espelho de Deus, de sabedoria, de refletir a luz, de abrir mão, né, de ser o centro do mundo, de deixar que Deus seja a luz, e eu simplesmente sou receptivo e reflito de uma maneira tão pura que eu me torno a própria luz que eu estou refletindo. Então, ela é extremamente clara nesse sentido. E
causa espanto que ela tenha sido queimada quando ela está falando da realidade contemplativa de uma maneira absolutamente clara e compreensível. Bom, muito bem. Então, renúncia de si mesmo. É morrer o homem velho e nascer o homem novo mesmo. Não tem por onde. Próximo texto. Meister Eckhart. Sermões alemães sobre o desprendimento, desapego, e a verdadeira sabedoria. Vocês estão vendo como os temas deles são exatamente o que foi proposto pela carta, que a carta é um símbolo no sentido junguiano, é um arcano. Arcano quer dizer segredo antigo, mas é símbolo. E como eles vão discorrendo sobre o símbolo da carta, então, sermões alemães sobre o desprendimento e a verdadeira sabedoria. Vamos compartilhar antes que eu leve uma bronca. Aqui. Pronto. Muitas pessoas procuram Deus como se ele fosse algo que pudesse ser encontrado fora delas. E pensam que alcançarão a sabedoria acumulando conhecimentos ou realizando muitas obras. Veja como o assunto é o mesmo. Quem acumula conhecimento? Quem realiza as obras? O ego, outra vez? Então, muitas pessoas procuram Deus como se ele fosse algo que pudesse ser encontrado fora delas. E pensam que alcançarão a sabedoria acumulando conhecimentos ou realizando muitas obras. Tudo que a Marguerite Porete criticou, mas criticou como solução última. Ela diz que é caminho. Mas mestre Eckhart, eu digo que enquanto o homem permanecer cheio de si mesmo, ele não pode conhecer a verdadeira sabedoria. Homem que permanece cheio de si mesmo, que definição boa do que nós hoje chamamos de ego. Mas eu digo que enquanto o homem permanece cheio de si mesmo, ele não pode conhecer a verdadeira sabedoria. Pois a sabedoria de Deus não entra em um coração ocupado pelo próprio homem. Por isso é necessário que o homem aprenda a sair de si mesmo. Impressionante a clareza com que ele expressa isso. Não é à toa que Eckhart Tolle adotou o nome Eckhart a partir dele. Eu repito, porque esse ensinamento é profundo e muito claro, muito polido. Mas eu digo que enquanto o homem permanece cheio de si mesmo, ele não pode conhecer a verdadeira sabedoria. Pois a sabedoria de Deus não entra em um coração ocupado pelo próprio homem. Por isso é necessário que o homem aprenda a sair de si mesmo. É o vazio místico do taoísmo, de várias correntes. Não basta abandonar as coisas exteriores. É preciso abandonar também aquilo que o homem considera mais próprio. Sua vontade, suas opiniões, seu apego à própria compreensão, seus conceitos, seus condicionamentos. Enquanto alguém permanece preso à sua própria vontade, ele ainda não encontrou o caminho da sabedoria. O que é permanecer preso à sua própria vontade? É dizer eu, meu, minha e assim por diante. A verdadeira sabedoria começa quando o homem aprende a permanecer livre de si mesmo. Olha a questão da liberdade outra vez. A verdadeira sabedoria começa quando o homem aprende a permanecer livre de si mesmo.
Considere o que acontece quando um recipiente está cheio de água. Se alguém deseja colocar nele vinho precioso, é necessário primeiro esvaziá-lo completamente. Olha, é a anedota zen, né? Quer colocar vinho precioso? Esvazia a xícara. Da mesma forma, enquanto o coração está cheio da própria vontade, ele não pode receber aquilo que Deus deseja comunicar. Por isso, digo frequentemente que o maior obstáculo entre Deus e o homem é o próprio homem. O homem quer possuir, quer compreender, quer realizar algo por si mesmo. Mas Deus não se revela nesse desejo de posse. Ele se revela quando o homem aprende a permanecer vazio diante dele. Esse vazio não é uma perda, mas é a verdadeira liberdade. Pois quando o homem abandona a si mesmo, ele deixa de viver segundo as suas próprias limitações e começa a participar da vida divina. Por isso ele se liberta, porque ele abandona a si mesmo, as suas próprias limitações. Nesse estado, a alma já não busca sua própria vantagem, nem mesmo nas coisas espirituais, o que seria uma farsa. Ele não procura recompensas, a vida espiritual não é recompensa, nem consolações, nem experiências extraordinárias. Ela, a alma, deseja apenas que Deus seja Deus nela. Essa é a verdadeira sabedoria. A maioria das pessoas pensa que a sabedoria consiste em saber muitas coisas sobre Deus. Mas a verdadeira sabedoria consiste em deixar de apoiar-se em si mesmo, para que Deus possa agir livremente. Quando o homem chega a esse ponto, ele descobre algo admirável. Que tudo que buscava fora já estava presente no fundo de sua alma. E falta um parágrafo, eu vou tentar. Pois Deus está sempre pronto para comunicar-se ao homem, mas encontra poucos que estejam verdadeiramente vazios para recebê-lo. Quando a alma se torna completamente livre de si mesma, então Deus opera nela sem impedimento. E nesse momento, a alma compreende que a sabedoria não consiste em possuir algo, mas em deixar Deus agir. Aquele que chegou a essa liberdade já não vive para si mesmo. Ele vive na simplicidade de Deus e Deus vive nele. Essa é a verdadeira